Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à audiência pública do Parlasul para debatermos e apresentarmos projetos de interesse da sociedade para o desenvolvimento socioeconômico da Tríplice Fronteira. A reunião tem por objetivo debater as propostas e prioridades da região, a interação com os diversos agentes público e privado, no sentido de tratar os problemas fronteiriços de forma mais individualizada, específica para a Tríplice Fronteira, entre Argentina, Brasil e Paraguai, de forma que a região possa ter uma agenda comum, qual contará com o apoio do Parlasul. Convidamos para a mesa central senadora nacional do Paraguai, presidenta da Comissão de Infraestrutura e Transporte do Parlasul, senhora Mirta Palacios. Podemos aplaudir. Ok, centro da mesa. Senador nacional do Paraguai, membro da Comissão de Infraestrutura e Transporte, Ricardo Canese. Deputado do Uruguai, membro do Parlasul, Daniel Penha. Já estará conosco. Convido a coordenadora técnica do Núcleo de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Paraná, a senhora Marilene Giacchini. Presidente da Fundação Iguaçu, senhor Nilson Rafaim. Mais uma vez agradecemos a presença de todos os senhores e senhoras. Convidamos para que em pé acompanhemos o hino nacional do Brasil.
eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada e idolatrada, salve restaure, Brasil de amor eterno seja símbolo, olhar para o presente estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas sempre a justiça guarda forte, verás que o filho teu não foge a luta, que teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Ok, para as suas boas-vindas e também para o uso da palavra, senadora nacional do Paraguai, presidenta da Comissão de Infraestrutura, Transporte do Parlasul, senhora Mirta Palacios. Buenas tardes. Eu vou lá, Valdir. Buenas tardes. Antes que nada, saludar al público en general, a los organizadores de esta audiencia pública, al arquitecto Nilson Rafaín, que es el presidente del proyecto Aguas Grandes, a la licenciada Marilene Giacchini, que nos acompaña en la tarde de hoy, al parlamentario senador de la República del Paraguay por el Parlamento del Mercosur, Ricardo Canese, a los demás colegas que se irán sumando en la tarde de hoy, bueno, y a todo el público y a los dueños de casa en general. Para nosotros, como parlamentarios del Mercosur, es un desafío. Es un desafío realmente porque estamos hablando de proyectos de beneficio en el área de tres fronteras. Para nosotros es muy importante darles la bienvenida en esta audiencia pública, la cual el Parlamento del Mercosur apoya esta iniciativa para debatir y presentar proyectos de interés a la sociedad para el desenvolvimiento socioeconómico de la triple frontera. Esta reunión, que es la secuencia de audiencias que ya comenzaron la semana pasada en la ciudad de Hernandarias, tiene como objetivo debatir propuestas y prioridades de la región, la interacción con los diversos agentes públicos y privados en el sentido de tratar los problemas fronterizos de forma más individualizada y específica para la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, que esta región pueda tener una agenda en común, que en la cual contará con el apoyo del Parlamento del Mercosur. Como sabrán, la Comisión de Infraestructura, Recursos Energéticos, Transporte, Agricultura y Pesca del Mercosur, la cual presido, y consta con miembros de todos los países, ya con Argentina incluido legalmente por votos del pueblo. Estamos fielmente confiados en que todo aquello que se realice en pos del crecimiento de nuestros pueblos es lo que realmente el Mercosur necesita. Como bien lo habíamos dicho en la reunión pasada,
Acá estamos hablando de proyectos ambiciosos del corredor bioceánico ferroviario, que es muy importante para la región, así como también el puente de Franco a Foz de Iguazú, que es un proyecto que ya está en una etapa bastante avanzada, que creemos que falta un peldaño nada más, que es la liberación de Ibama por el tema ambiental, pero como sabemos, los países hermanos, tanto Brasil, Argentina, también Paraguay, estamos atravesando por situaciones políticas difíciles y sabemos que eso es a corto plazo. Esperemos de que esa integración tan anhelada que ahora conseguimos constituir y que el Parlasur está apoyando todo tipo de proyecto que haga, que enaltezca y que por sobre todo en la región, porque qué mejor zona que la triple frontera para poder desarrollar los proyectos. Que tengamos la libre circulación de personas, libre circulación de productos, que tengamos un turismo que beneficie tanto a Paraguay como a Argentina y Brasil. Tenemos potencias enriquecedoras como las cataratas de Foz de Iguazú, las cataratas del Iguazú, el Salto Mondaú, riquezas naturales que realmente hacen de que este sector del Mercosur pueda decir de que todo eso se puede explotar gracias a los proyectos que hoy vamos a tratar acá, vamos a debatir, y queremos por sobre todas las cosas de que esta audiencia sirva para que la comisión le dé el tratamiento correspondiente, que el próximo 25 tenemos reunión de comisión. Vamos a trasladar lo que se ha tratado en esta serie de audiencias y posterior a eso transmitirlo al plenario para poder declararlo de interés regional. Desde ya agradecerles la presencia y decirle una vez más de que el Mercosur no es solamente Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Está Bolivia, está Venezuela y queremos que vayan incluyéndose más países que puedan hacer de que este Mercosur sea el verdadero Mercosur que todos queremos. Muchas gracias. Passamos a palavra ao senador nacional do Paraguai, membro da Comissão de Infraestrutura e Transporte, Ricardo Caneza. Bueno, muy buenas tardes para todos, todas, a la compañera Mirta, a arquitecto Rafaín, en fin, y todos los miembros de esta comunidad de la Triple Frontera, nuestros compañeros indígenas que nos honran con su presencia, donde para nosotros es una satisfacción estar con todos ustedes para ver si ustedes, que son los actores, pueden concretar un proyecto de integración de infraestructura, de transporte, de turismo, de medio ambiente, de la cuestión social, laboral, en fin, un proyecto integral donde todos ustedes se sientan representados y donde la Triple Frontera surja como un ejemplo de la buena integración que queremos en toda América Latina. Nosotros como parlamentarios, acá con mi colega Mirta, más los parlamentarios de todos los países, vamos a estar apoyando lo que ustedes vayan concretando como ciudadanos, como actores principales de la Triple Frontera. Nosotros estamos acá para apoyarles, para darle todo nuestro respaldo, para que se concreten los mejores anhelos que todos ustedes tienen. Ya esta Triple Frontera es una Triple Frontera de la energía, del turismo.
Bueno, todo eso tenemos que potenciar mucho más. Tiene que ser del medio ambiente, tiene que ser la triple frontera de la gente, donde todos nos sintamos parte de este proceso de integración. Bueno, simplemente eso, decirle que nosotros estamos para apoyarles. Ojalá que ustedes nos den el ejemplo a nosotros, nos indiquen cómo hacer y que nosotros simplemente estemos allí para respaldar lo que ustedes como comunidad, como representantes de esta muy rica comunidad de la Triple Frontera, vayan concretando para beneficio de todos. Muchas gracias. Passamos a palavra neste momento à coordenadora técnica do Núcleo de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira, a senhora Marilene Giacchini. Boa tarde à senadora Mirta Palacios, ao senador Ricardo Canese, aqui representando nesse momento o Parlasul, através da Comissão de Infraestrutura, Logística e Transportes, o arquiteto Nilson Rafaim, presidente da Fundação Iguaçu, a imprensa, aos nossos indígenas e a todos os nossos presentes, uma ótima tarde. Nós, enquanto representante do governo, sempre dissemos que, para que as coisas aconteçam, é necessário que haja vontade política. Sem vontade política, é difícil acontecer alguma coisa. E aqui nós temos representantes políticos nossos do Mercosul, que fazem parte, são membros do Parlasul, das comissões técnicas, que estão dedicados a vir até a nossa região da Tríplice Fronteira e debater conosco a importância de termos um projeto de comum acordo entre os três países, gerando emprego e renda para essa região, implantando, quizás, um corredor bioceânico para sairmos do Atlântico e chegarmos ao Pacífico, exportando os nossos grãos, já que nós somos o maior produtor de grãos da região, com o Paraguai, a Argentina e a região sul do Brasil. Isso é muito importante para nós. Além dos grãos, lógico, estou falando de representação, toda a exportação para chegarmos a outros continentes. Essa é a grande importância. E outra questão que temos que frisar, e eu costumo dizer, é que o turismo, que é o que move a nossa região, é o setor transversal que pode ser trabalhado com diversas outras áreas. Com infraestrutura, com urbanismo, mobilidade, cultura, esportes, educação. Todas as áreas são transversais, ou seja, todas as áreas podem ser compatibilizadas com a questão do turismo. E uma das atividades do planeta que mais gera, que são mais rentáveis e que nós costumamos dizer que é uma indústria de produção limpa, ou seja, não temos problemas com meio ambiente. Não produzimos nenhum tipo de problemas ao meio ambiente. E geramos milhares de empregos com a questão turística. Eu vou ler um material que nós elaboramos, muito rapidamente, com o histórico do que está acontecendo com essas audiências públicas que nos apoia aqui o Parlasul. Argentinos, brasileiros e paraguaios devem se unir para resolver a crise, implantando corredores comerciais do Mercosul. Os arquitetos, que hoje estão propondo o projeto Iguaçu Águas Grandes,
propõe estabelecer a região trinacional do Iguaçu como o maior centro integrado de turismo, logística, entretenimento, cultura e compras do Mercosul. Estão sendo apresentadas, em uma sequência de audiências públicas, as soluções urbanísticas do projeto Iguaçu Águas Grandes para a tríplice fronteira, que permita ao Mercosul não perder o trem bioceânico. As 3 primeiras audiências já se registraram, 2 no Paraguai e 1 na Argentina, onde já se conformou com êxito o primeiro bloco do grupo impulsor do empreendimento trinacional proposto no projeto Iguaçu Águas Grandes. Incorporam já o grupo propulsor a Prefeitura de Mingaguaçu e a Prefeitura de Hernandárias, unindo-se a importantes líderes comunitários da Tríplice Fronteira. Hoje estamos realizando a audiência pública em Foz do Iguaçu, no Salão Plenário da Câmara dos Vereadores, que deve se estender até às 17 horas. O ânimo dos arquitetos com relação à ferrovia nasceu diante da notícia de que a China e o Brasil assinaram um acordo para que a China invista 10 bilhões de dólares para construir um mega corredor ferroviário do Rio de Janeiro até o Peru, chegando ao Oceano Pacífico. Isto deixa de fora a proposta de construção da ferrovia de Paranaguá, no Brasil, até Antofagasta, em Chile, que atende o Cone Sul. Uma nova solução urbanística dos arquitetos, Nilson Rafael e Mário Andame, para a Tríplice Fronteira, que compreenda Argentina, Brasil e Uruguai, permitirá que a região sul não perda uma oportunidade única de também ter o seu corredor bioceânico no continente, no Cone Sul do continente. A produção agrícola, somente no Paraná, por exemplo, que já exporta algo próximo de 50 bilhões de dólares em grãos, com conexão do trem bioceânico, poderá pelo menos ser duplicada, aumentando, entre outros ativos, a oferta de empregos, hoje com mais de 2 milhões de postos de trabalho. Imaginem como isso repercutirá em todo o Cone Sul. A solução, com o mesmo volume de dinheiro que os governos pretendem gastar na construção da segunda ponte Brasil-Paraguai, já licitada, incluindo as obras complementares, ainda não licitadas, se poderia construir uma nova ponte, incluindo agora o espaço para o futuro trem entre Foz do Iguaçu e a cidade de Hernandárias. Os urbanistas obterão uma economia próximo de 200 milhões de dólares, ao transformar a atual ponte pretendida em uma ponte para o uso turístico, o que na prática permitirá economizar quase 70% da totalidade da construção de acessos. Além de salvaguardar o marco das fronteiras do trânsito intenso de caminhões, a solução seria a incorporação de um trecho vital para racionalizar definitivamente na linha internacional do corredor bioceânico central no nosso continente sul-americano. O projeto favoreceria ainda a implementação do pouco ativo corredor comercial e hidroviário do Mercosul, o que proporciona ao bloco uma importante contribuição para superar a crise da nossa região. O corredor entre Brasil e Peru, a ser financiado pela China, é de alto significado estratégico, porém marginaliza frontalmente os sócios fundadores do Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, inclusive a Bolívia. As audiências públicas sequenciais têm o propósito de incluir o projeto Iguaçu Águas Grandes na pauta de prioridades do Mercosul, tendo sido aprovado pelo Parlamento do Mercosul em março de 2010, declarado de interesse do Departamento de Alto Paraná, no Paraguai, interesse nacional, e recentemente foi encaminhado pedido para que o projeto seja declarado de interesse nacional na República Paraguaia. As obras complementares propostas atualmente, digamos propostas, porque podem ser inseridas outras propostas para que cheguemos a um consenso, o anel viário metropolitano trinacional, desde o Ecomuseu até o aeroporto brasileiro, em direção ao Rio Iguaçu. Um corredor de biodiversidade, incorporando o anel viário metropolitano trinacional, desde a região Refúgio Bela Vista até o Parque Nacional do Iguaçu, no Brasil. Segunda ponte entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu, entre Brasil e Argentina.
incorporada ao anel viário metropolitano trinacional para trânsito pesado. Nova ponte rodoferroviária entre Foz do Iguaçu e Hernandárias para trânsito pesado. Extensão da Avenida das Cataratas nas proximidades do trevo do Hotel Carimã até o Marco das Três Fronteiras. Parte brasileira do Complexo Turístico Cultural e de Entretenimento do Parque Iguaçu Trinacional, com a correspondente hierarquização e zonificação especial para o turismo de 200 hectares, que será situado entre a atual Ponte da Fraternidade e a futura Ponte da Solidariedade. Parque urbano aberto ao público de La Tríplice Fronteira, de 33 hectares. Teleférico turístico entre Brasil e Paraguai e teleférico turístico entre Brasil e Argentina. Era isso. Muito obrigada. Invitamos a formar parte de la mesa al señor Dilto Vitorace, vereador de esta casa. Representando os demais vereadores, são ao todo 15, mais o presidente deste legislativo, Fernando Duso, o vereador Dilto Vitorace. Nós fazer um registro aqui, um agradecimento representando a Marinha do Brasil, primeiro-tenente Lucivan Nunes de Carvalho. Muito obrigado pela presença. Passa a palavra ao presidente da Fundação Iguaçu, senhor Nilson Rafaim. Muchas gracias. Desculpa, eu vou falar em português. Muito obrigado, senhora presidenta. De allá também se pode ver, mira, enfrente, aí há duas outras teles. Qué bueno. Saludando a la presidenta de la mesa y Ricardo Canese, yo saludo a todos y a todas de esta casa. E quizás os teleaudientes, os telespectadores, se é que está sendo gravado na TV Câmara, como nós solicitamos. Então, saudamos a todos e a todas. Eu queria iniciar fazendo uma coisa um pouco fora do protocolo, senhora presidenta. Eu queria que primeiro os povos originários que estão aqui na primeira fila, que são as autoridades primeiras, que são os donos dessa terra, que antes de nós chegarmos aqui, eles já estavam aqui, eu queria que eles se colocassem de pé, erguendo essa faixa, por favor, tanto para a mesa, depois para frente aí, porque fiquei realmente muito impactado. Está escrito aí, Pueblo Macá presente, unir para preservar a vida. Los pueblos originarios de Dios quieren dialogar y ser escuchados. Puente sí, Parque Trinacional sí. Entonces, y vírense por allá, para allá también, por el otro lado, por favor. Son los dueños de la tierra también manifestándose. Disculpen nuevamente el español. Y una cosa más fuera de protocolo, quería a los hermanos Macá, por favor, que se dirijan al fondo, allá, buscar aquella maqueta, por favor, que traigan
los dueños de la tierra traigan aquella maqueta y pongan acá adelante, por favor. En un gesto simbólico de que ellos están trayendo la tierra trinacional en un sueño para que todos compartamos porque antes que existisse Argentina, Brasil e Paraguai, o povo guarani, os povos originários viviam aqui, sem nenhuma fronteira. Na realidade, não existe cataratas argentina, nem cataratas brasileira. Existe uma só cataratas. Quem instituiu a fronteira foi o homem. O Criador fez uma catarata só. Não existe Argentina, Brasil e Paraguai. Existe uma terra maravilhosa do encontro dos rios Iguaçu e Paraná. Então, não sei se tem um microfone aí, mas para mim me deslocar até ali, mas de toda maneira, aqui também a mesa já viu daqui, estando de frente. Quando nós... pode remover agora aqui para frente, por gentileza, aqui, ó, aqui na frente. Se não tampar aqui o nosso amigo Vitorassi, pode colocar aqui do lado. Se vocês observarem bem, quando nós começamos a montar essa maquete, a gente percebeu uma coisa, gente. Nós já somos uma metrópole internacional. Somando os 3 países, somos mais de 800 mil pessoas. Vitorassi, depois senta mais aqui, que aí sim vocês vão ficar atrás, escondido aí. E 800 mil pessoas, pode sentar, com a população fixa de 800 mil pessoas, fora as 1,5 milhão de pessoas que entram nas cataratas brasileiras e 1,5 milhão nas cataratas argentinas, 4,5 milhões que entrava na cidade leste, e mais todo o grande fluxo de trânsito no Mercosul, de São Paulo, Buenos Aires e Paranaguá, Assunção. E temos apenas 2 pontes para ligar essas 800 mil pessoas. Isso é inaceitável. Os caminhões passam mais tempo parado, sendo remunerado parado, do que transitando. Já conversando com especialistas na parte de logística, o Vitorassi é um dos poucos vereadores aqui de Foz do Iguaçu que tem falado em projetos estruturantes. Ele foi deputado federal na época, e realmente em Brasília ele levou grande contribuição para que boa parte de nossa infraestrutura aqui tivéssemos recursos para isso. Ele com certeza vai confirmar o que eu estou falando. Ele inclusive é membro e titular e líder do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Rodoviário aqui. Então, e membro dessa Casa de Leis. Eu queria começar saudando também, casualmente, minha mãe, que está aqui, com 87 anos. Eu já contei essa história, queria um aplauso para ela. Isso. E quando, há um tempo, no Festival Internacional de Turismo, nós estávamos mostrando o projeto, a minha mãe disse, será que eu vou conseguir ver isso aqui um dia realizado, um teleférico ligando os 3 países, um parque nacional no Paraguai, um parque trinacional? Eu falei, mãe, você com esses olhos que estão me vendo, você verá essa realidade. E você vai atravessar de teleférico comigo, ajudar a cortar a fita de inauguração dessa obra que vai impactar o continente sul-americano. E ela ainda vai enterrar muita gente, porque ela tem muita vitalidade e é trabalhadora. Até hoje, ela não rejeita qualquer empreita. Agradecer também a minha esposa Mária, arquiteta, paraguaia, urbanista. Ela encaminhou na época em que o Ricardo Canesse era parlamentar do Mercosul, no governo anterior, e se aprovou no parlamento do Mercosul o projeto Iguaçu Águas Grandes que nós vamos apresentar agora. Sim. Un segundito. Pedimos la presencia del parlamentario de Uruguay, miembro de la comisión, el diputado Daniel Peña.
Bienvenido, diputado. Yo pediría entonces que ya empezando a demonstración, que por favor pasen o vídeo, o primeiro vídeo completo. Situada en el corazón del eje interoceánico Capricornio, exige hoy grandes inversiones que atiendan la creciente circulación de bienes, productos y servicios del continente. La región trinacional del Iguazú, un lugar donde conviven el hombre, la naturaleza y la tecnología. Situada en el corazón del eje interoceánico Capricornio, exige hoy grandes inversiones que atiendan la creciente demanda de circulación de bienes, productos y servicios del continente. El anillo logístico trinacional es la base de este nuevo modelo de desarrollo regional, ya que integra de forma armónica los sistemas hidro, aéreo y rodoferroviario regional, interconectando la cuenca del río La Plata con el corredor ferroviario interoceánico, pensando la triple frontera como el gran centro de procesamiento de importaciones y exportaciones del Mercosur. El modelo promueve un ordenamiento territorial y ambiental, involucra múltiples sectores que generan la máxima conectividad logística, sociocultural y ambiental. Este nuevo modelo mejorará la movilidad urbana regional, separará la carga pesada del casco urbano, potenciando y facilitando además el rápido acceso a las Fuerzas Nacionales de Seguridad y Defensa Civil. El modelo promueve un ordenamiento territorial y ambiental, involucra múltiples sectores que generan la máxima conectividad logística, sociocultural y ambiental. El constante aumento de turistas en la región exige la creación de nuevos y mejores espacios y alternativas que aumenten la oferta y el tiempo de permanencia del turista. É possível que no futuro próximo nós tenhamos aí uma limitação no ingresso de pessoas dentro do Parque Nacional. Nós temos que captar novos empreendimentos turísticos até para que se divida esses turistas na sua permanência aqui e repensar o destino, né? O que nós precisamos, aonde nós queremos chegar, né? Quem tem que fazer o quê? Por eso, el proyecto Iguazú incluye la creación de un parque turístico trinacional entre Argentina, Brasil y Paraguay. Conectados por un sistema teleférico de pasajeros, el parque será estructurado con espacios de carácter cívico, diseñados para actividades turísticas, culturales y de esparcimiento. El proyecto para el parque argentino se establecerá como un modelo de turismo inclusivo, autosostenible, de grandes espacios abiertos al público, con la infraestructura para la máxima movilidad y conectividad desde los barrios al sector céntrico de Puerto Iguazú. El proyecto argentino parte por el prolongamiento de la ruta Cataratas, estableciendo un macroeje turístico que bordea los ríos Iguazú y Paraná, pasando por el hito argentino. La solución urbana crea un eje monumental que integra los atractivos turísticos de la zona céntrica al rutero turístico principal, uniendo los terminales del sistema teleférico, permitiendo concentraciones masivas, aprovechando al máximo la proximidad del parque con la zona cêntrica comercial de la ciudad. O projeto Iguaçu estabelecerá no Parque Urbano Brasileiro uma via de acesso que margeará os rios Iguaçu e Paraná, oferecendo espaços abertos ao público e com infraestrutura para a mobilidade e conectividade de bairro e da cidade. E o ponto de partida de tudo isso será o prolongamento da rodovia das Cataratas em direção ao marco de fronteira, criando um macro-eixo turístico que vai unir Itaipu com as Cataratas do Iguaçu, colocando nossos 3 marcos de fronteira e o bairro Porto Meira no roteiro turístico principal, transformando a região
em um grande centro de turismo de nível internacional. En el lado paraguayo, el proyecto Iguazú propone la creación de un macro eje turístico, desde la avenida costanera de Hernandarias hasta las cataratas del Mondadó. En la ciudad de Puerto Presidente Franco se creará áreas de reservas naturales con parques temáticos, involucrando al hito paraguayo, las cataratas del río Mondadó y el Museo Científico Moisés Bertón. El proyecto incluye una renovación urbana preparada para manifestaciones cívicas y culturales, con espacio para grandes festivales y ferias internacionales. Una nueva y moderna cara a la ciudad, que integra el Paraguay al circuito turístico del Mercosur, de acuerdo a padrones de calidad de los grandes receptivos de nivel mundial. Essa parte aqui, muito obrigado, muito competente, nosso assessor do equipamento aí. Essa parte pontilhada que vocês estão vendo são, no parte brasileira, as beira-rios dos 3 países. Talvez vocês não consigam enxergar, pode sentar um pouquinho mais para cá. E pode me ajudar um pouquinho? Vamos trazer mais para cá, isso daqui? Está mostrando? A TV está mostrando? Ótimo, então melhor. Desculpa, muito obrigado. Estamos aprendendo. Então, aqui é um teleférico. Aqui a ponte da Amizade, Cidade Leste. Foz do Iguaçu, Brasil, isso aqui tudo Paraguai. Aqui, Argentina, o marco das 3 fronteiras. O rio Mondaí, que aqui tem uma cataratas belíssima, Cataratas do Mondaí. Nós estamos propondo um parque nacional no território paraguaio. E esse parque nacional no território paraguaio será o nosso novo produto turístico de excelência mundial. A exemplo de que hoje é o Parque Nacional Brasileiro das Cataratas e o Parque Nacional Argentino das Cataratas. A nossa meta com esse parque é dobrar o tempo de permanência do turista, dobrar o gasto per capita do turista e dobrar também o número de turistas. São mais de 6 mil empregos formais diretos e mais de 20 mil indiretos. Então, essa parte da pontilhado das beira-rios, ou costanera, como dizem os hispânicos, também conforma com um rodoanilho, um anilho vial, um anel viário trinacional que conecta os 3 aeroportos. São Paulo já tem rodoanel. Curitiba já tem rodoanel, Belo Horizonte já tem rodoanel. Nós não estamos inventando a roda. Os 3 aeroportos interconectados com a hidrovia, que se pretende desenvolver comércio desde Montevidéu, Buenos Aires até São Paulo, passando pelo interior aqui do continente, na tríplice fronteira. A ferrovia, que está pertinho aqui na cidade de Cascavel, a menos de 150 quilômetros, passaria por aqui em direção ao Chile e uniria o anel, os 3 aeroportos, e transformaria essa região num grande centro de processamento de importação e exportação do continente. Um grande centro integrado de turismo, logística, entretenimento, cultura e compras do continente sul-americano. Aqui estaria a segunda ponte, juntando a beira, só que a beira-rio aqui, ela estaria, isso aqui é um parque nacional. Então, essa beira-rio aqui
seria a Beira Parque, bordeia o rio Mondaí. Mas nós tivemos, agora, talvez poderia começar, se pudesse remover, por favor, depois que ela fotografar, vocês podem, por gentileza, remover essa placa, por gentileza. Colocar de volta lá nos fundos, por gentileza. Muito agradecido pela boa vontade. Nosso grande Ramon, obrigado, Ramon, com muito carinho aí, conduzindo a nossa terra trinacional. A borboleta, ela significa mutação. Nós estamos num ponto de mutação, não só aqui na Tríplice Fronteira, mas em toda a Terra. Unidade na diversidade. Queremos um novo destino, não só destino turístico, mas um destino de futuro comum, integrado e sustentável entre os países irmãos. A proposta básica é um programa, uma proposta básica para um pacto trinacional, para um novo modelo de desenvolvimento regional integrado e sustentável, para transformar essa região no maior centro logístico, turístico, entretenimento e compra e cultura do Mercosul. Adiante. Uma novidade que nós descobrimos, gente, existe o Grupo Mercado Comum do Mercosul, é que qualquer resolução do Mercosul obriga os estados a cumprir. Então, existe uma resolução, Vitorassi, que reconheceu essa região aqui como um polo turístico internacional do Mercosul. E precisa ser regulamentada e aplicada essa resolução. Então, um dos pedidos nossos nessa audiência, e que o projeto Iguaçu Águas Grandes seja um dos projetos fundantes, porque ele é um projeto estruturante. Projeto estruturante, talvez alguns não saibam, mas o projeto estruturante é aquele que muda as relações sociais, políticas, econômicas e culturais, e ambientais também. No caso aqui, é uma transformação, uma estruturante no âmbito ambiental, porque nós estamos também criando mais um parque nacional no Paraguai. E adiante. Então, nós queremos invocar aqui, senhora presidenta Mirta Palacios e demais parlamentares, invocar aqui a responsabilidade social e político-institucional do Mercosul, não só enquanto a resolução 4197. A tarifa externa comum do Mercosul, que vai entrar em vigor a partir de 2023, que em espanhol seria arancel externo comum, que você vai nivelar em 20% aproximadamente, todos os países do Mercosul vão cobrar 20%, vai acabar com esse comércio de triangulação aqui de Cidade Leste, e que sustentou e sustenta ainda hoje o modelo atual de comércio e turismo, que está centrado na cota de compras. A cota de compras sustentou e sustenta ainda hoje esse atual modelo. Então, o Mercosul, que é responsável pela instituição dessa tarifa, tem uma corresponsabilidade político-institucional com essa região de fronteira. Então, não só a Cidade Leste, mas as 80 mil famílias que dependem aqui da cota de compra. Quando se falou em rebaixar de $300 para 150, foi quase aqui o apocalipse, que todo mundo se desesperou. Imagine nivelar as tarifas externas comuns, que deixar de Cidade Leste de ser competitivo. Então, adiante, por favor. Mais um. Existe outro fenômeno, que é o Estreito do Iguaçu. Canesse, quando se construiu a barragem de Itaipu, ficou uma fronteira estreita fluvial, desde a barragem até o Marco das Três Fronteiras, de apenas 12 quilômetros. E quando o Banco Mundial, os governos na época, financiaram os parques nacionais da Argentina e do Brasil, ficou também outro estreito. No caso brasileiro, até as cataratas dá em torno de 18 quilômetros. No caso da Argentina, só tem 3 quilômetros. Quem poderia ver uma água para mim, por favor? Esse ar aqui está me fazendo mal. Então,
esses estreitamentos, esses estrangulamentos que ocasionou essas decisões de se constituir os parques nacionais e também a barragem de Itaipu, fundamentais para o desenvolvimento dos nossos países, mas a região internacional, o Banco Mundial, o BID, não previu que aqui poderia ter uma metrópole e que poderia virar um caos. Se você andar por vários lugares aí da região, o desordenamento territorial, obrigado, meu amor, é perigoso, é bastante crítico. E onde o marginal gosta de atuar é onde está desorganizado. Na favela só ele domina os lugares, nem a polícia às vezes consegue entrar, porque só ele entende os caminhos, né? E aqui, se nós não criarmos um ordenamento territorial, nós podemos chegar ao colapso social e até mais grave, quem sabe adiante no futuro, um colapso até político por questões de fronteira. Pode passar adiante. A resolução está aí, ó, essa resolução aí que os países consagraram essa região como um polo do Mercosul. Adiante. Aí está o polo turístico do Mercosul. São 4 municípios do Paraguai, 4 municípios da Argentina e Foz do Iguaçu. Na outra audiência, nós falávamos de fazer esse modelinho aí, tipo quebra-cabeça, para levar nas escolas, para os alunos aprender e entender a região trinacional, do polo turístico. E o Mercosul, gente, é uma política de Estado. Independente de quem esteja no governo, tem que seguir adiante. Não importa que estamos brigando lá em Brasília ou em Buenos Aires, o Mercosul tem que prosseguir. É uma política de Estado, né? Então, isso seria muito bom se a gente conseguisse que o projeto Iguaçu Águas Grandes, como proposta de ser um dos projetos fundantes, para se estabelecer, gente, um marco regulatório aqui da região trinacional, no contexto dessa resolução 4197, para definir quais são os projetos estratégicos e estruturantes para a reconversão do modelo atual centrado na informalidade para gerar trabalho decente. O turismo, a logística, são serviços que nós podemos prestar o resto da vida para as nações, sem necessariamente trabalhar na informalidade, né, a partir do Mercosul. Inclusive, as tarifas externas comuns, nem mesmo o contrabando vai ter muito sentido, porque você vai encontrar todos esses produtos em qualquer lugar da região. Sim, vai sobrar para nós, se nós não encontrar trabalho e renda para as 80 mil famílias que dependem desse modelo da cota de compras, gente, só vai sobrar para nós o tráfico de arma, o tráfico de droga, a prostituição e o tráfico de pessoas. Adiante. Aí, não sei se dá para vocês ver, bem no centro, aquele vermelho, é o anel logístico trinacional que interligaria os 3 aeroportos, e bem no meio está ali o Parque Trinacional, no polo turístico. Adiante. Gente, essa foi a recente percepção que a gente teve de que quem crê alcança. Quando tem um provérbio nas Escrituras que diz que o homem é o que sua alma imagina ser. Antes de existir Itaipu, alguém imaginou Itaipu. Alguém teve que imaginar. Antes de existir as pontes da fraternidade e da amizade, alguém teve que imaginar. Então, alguém imaginou um mega corredor ferroviário desde o Rio de Janeiro, pegando todo o petróleo do pré-sal, a bacia de Campos, o minério de Minas, a proteína animal e vegetal de Goiás e Mato Grosso, Rondônia, todos os recursos naturais do Acre, e se junta, gente, com a bacia amazônica lá em cima, no Acre, e leva para o Peru. São 10 bilhões de dólares que a China está investindo. E, se bem nós consideramos altamente estratégico para o desenvolvimento brasileiro e do próprio continente, mas marginaliza frontalmente os países sócios do Brasil, do Mercosul, de primeira hora, do Tratado de Assunção, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o Chile
incluindo a Bolívia. Aqui, o próprio São Paulo, Vitorazzi, 40% do PIB do Brasil, que é o motor econômico do Brasil, e pode-se dizer até do Mercosul, porque o Brasil tem uma produção de quase 70% do PIB do Mercosul, a boa parte da produção de São Paulo, do Parque Industrial de São Paulo, é escoado pelo Mercosul. E a nossa ferrovia, como é que fica? E aí nós começamos a pensar o seguinte: como nós resolvermos para fazer a equação, para não perder o corredor? É uma proposta que nós estamos trazendo para ser discutido no CODEFOS, no CODELESTE, no CODESP, no Programa de Desenvolvimento do Oeste do Paraná, que é... Passa adiante, por favor. O marco das três fronteiras. Se vocês olharem bem essa perspectiva maravilhosa, quem olha de cima é um T de trinacional, mas também é um Y, ou Y, como dizem os guaranis, que é U de água. U significa água. Estão chacoalhando a cabeça aqui, gente. U, água. U, Guaçu, grandes águas, terras das grandes águas. Então esse lugar é um lugar emblemático. É o lugar do encontro das águas, encontro dos povos, encontro das nações, não encontro de caminhões, que estão projetando uma ponte para caminhões ali. Agora que recém se fez uma reformulação do marco brasileiro e do marco argentino, nós estamos percebendo que é uma região sensível. A própria ARUP, que é uma multinacional de consultoria, senhor deputado, foi contratado pela Itaipu para assessorar o projeto Beira Foz, em convênio com o município, e detectou que se nós colocarmos o corredor logístico junto com o corredor turístico, um vai matar o outro. Como acontece hoje na Ponte da Amizade, que a Cidade Leste não deixa os caminhões passar durante o dia, tem que só passar à noite, porque atrapalha o comércio deles, que não chega nem a ser turismo, é um comércio de produtos produzidos fora do bloco. Então, nós propomos aí que seja o nosso novo produto turístico de excelência mundial. O que sobrou de Mata Atlântica ali, se colocar uma ponte, vai virar uma Cidade Leste, um Jardim Jupira, ao lado dos nossos símbolos nacionais, que vai comprometer a nossa imagem quanto futuro do bloco e da própria América Latina. Então, adiante. A nossa proposta é deslocar a segunda ponte 720 metros mais para cima, no mínimo, e no lugar onde está a ponte hoje, a 300 metros do marco, fazer um teleférico. Então nós vamos ter aí um circuito turístico que vai dobrar o tempo de permanência do turista, criando um novo parque nacional em território paraguaio, gerando qualidade de vida, emprego e renda e desenvolvimento. Adiante. Aí está a situação de localização, onde o DENIT propõe, é o número 1, ali, o Departamento Nacional de Infraestrutura brasileiro, propõe essa ponte, já foi licitada, mas existe na lei brasileira a possibilidade de você fazer um aditivo contratual, desde que não seja por origem de erro da empresa vencedora da licitação, você pode fazer um aditivo contratual. E a pedido do incorporador, no caso o DENIT. Então, nós propomos que se desloque 720, aquela opção número 2, porque na posição que está, a Argentina está vendo uma muralha de ferro em frente aos turistas. E o brasileiro, ali vai ter muita gente jogando lixo em cima da cabeça dos turistas que vão visitar o marco brasileiro. O vento, o pessoal joga coisa, você sabe que isso acontece, nós ainda temos muito que aprender em termos de educação. Adiante. Essa era a imagem que nós víamos aí há tempos atrás, quando havia a loucura, a euforia dos comboios, desse caos que não condiz com a cultura guarani, que não condiz com a cultura latino-americana, esse capitalismo selvagem repetindo-se, pode ocorrer mais para adiante, daqui 10, 20, 30, 50 anos, nós podemos ter aqui esse modelo um pouquinho piorado, dependendo do comércio. O comércio é voraz, vocês sabem.
que o comércio ele invade e faz um estrago, se não houver disciplinamento. Adiante. A autoridade argentina se manifestou contra, no dia que teve o Rosinha, se manifestou contra essa localização em cima dos estudos do IBAMA. O IBAMA dispensou aqui nas audiências públicas, Vitorazzi, diz que o IBAMA dispensou a exigência de estudo de impacto ambiental para o DENIT, para localizar a ponte. Só que ele pensou que, como é ferro e um pilar de um lado ou outro, não ia contaminar a água, não ia contaminar o solo, mas e a contaminação visual? E a poluição visual daquela loucura que nós vemos ali hoje em Cidade Leste, Jardim Jupira, ao lado dos nossos símbolos nacionais? Tem que ser considerado. Dificilmente vai se realizar essa ponte se não houver um conserto, que é o que nós estamos propondo, um termo de ajuste de conduta, que se reúna o Ministério Público Federal e Estadual dos 3 países, assistido pelo Ministério das Relações Exteriores, e a sociedade civil, num acordo para o desenvolvimento sustentável. Seguindo, adiante. Aí também tem um outro impasse, além dos argentinos, os paraguaios estão com um litígio nas áreas de terra. É ali que tem vários proprietários em cima. Quem é de Porto Franco sabe que estão numa guerra lá, terrível. Adiante. E o plano diretor, Vitorazzi, você acompanhou em 2006, aqui dentro dessa casa, de forma soberana, a comunidade local definiu o marco das 3 fronteiras, foi reservado um espaço para a expansão da atividade turística. E o plano diretor só pode mexer a cada 10 anos, e esse ano está sendo mexido. Então, o plano diretor é uma peça jurídica chave e estratégica para o desenvolvimento de longo prazo, que alguns chamam de desenvolvimento sustentável, ou, em outros países, durável e outros mais. Então, o IBAMA está com um problema muito sério. Eles querem até mudar a lei no Congresso Nacional para dispensar a necessidade de audiências públicas, para atropelar, mas nós invocamos aqui o princípio do direito administrativo, o princípio da razoabilidade, da economicidade e da precaução. A Constituição brasileira nos garante o direito ao desenvolvimento sustentável. O governo, levando o trânsito de caminhões junto a uma área turística, se um vai matar o outro, o governo está nos levando para um matadouro. Então, e também o governo não pode querer impor uma situação que nos obrigue a renunciar ao direito de gerar riqueza. Adiante. Aí está o zoneamento, um pouquinho mais para cima, 720 metros, Vitorazzi, cai numa zona de comércio e serviço portuário, muito mais adequado, e estaria cumprindo o plano diretor, e já estaria feita a ponte. Vamos chegar ali, onde o Vitorazzi está falando. Adiante. Então, esse traçado amarelo, aí é o traçado que os governos estão fazendo, e estão atropelando. Eu digo até que é uma ponte, é um presente de grego para o Paraguai. Esse presente que o Brasil está dando para o Paraguai é um presente, sim, é um presente de grego para o Paraguai. Por 2 razões. Primeiro, que impede a possibilidade do Paraguai ter um parque nacional, que a comunidade sonha há anos, e não cumpre o tratado de 1992, que era bimodal, era rodoferroviário. E o Paraguai, mais que qualquer outro país, por não ter saída para o mar, precisa de conectividade. Então, a nossa proposta é deslocar 720 metros. Então, ponte sim, está aqui, os próprios macacos, os povos originários, querem dialogar e ser escutado. Ponte sim, parque sim, nós colocamos ali o discurso de vocês. Adiante. Aqui está difícil de explicar, pode passar adiante, mas qual foi a equação que nós encontramos para ter a ferrovia já, ou pelo menos o espaço para o futuro trem, presidenta? Se essa ponte for a segunda que está licitada, não se construir os acessos, for uma ponte para o turismo, nós economizamos, gente, pasme,
300 milhões de dólares. São 50 quilômetros de rodovia que se quer se construir para os acessos dessa ponte. No lado brasileiro são 7 viadutos e 7 trincheiras. No lado paraguaio são 2 grandes pontes para cruzar o rio Mondaí, onde tem as cataratas. Vamos dizer que a gente economiza, Canesse, 200 milhões de dólares. Porque você já tem a Avenida General Meira, você já tem Morenitas. Você precisa construir, Vitória, nada mais que 1 quilômetro, 1,5 quilômetro no lado brasileiro. Com mais 2 quilômetros, você está na cidade de Franco e você acaba ligando as 3 cataratas. Não estou falando de parque trinacional, só de ponte agora. E com a economia de 300 ou 200 milhões de dólares, nós construímos uma terceira ponte. O Paraguai pode ser sócio do Brasil numa terceira ponte com Hernandárias, prevendo espaço para o futuro trem. E os acessos? Gente, acesso já está pronto. O Paraguai não tem uma super carreteira que vai para Itaipu. Itaipu, aqui nós temos pessoas que trabalharam em Itaipu. Essa Tancredo Neves é uma baita de uma rodovia que ajudou a construir Itaipu. Todos os caminhões que passaram por essa Tancredo Neves, do lado do Paraguai e do lado brasileiro, lá também vai se gastar 1 ou 2, 3 quilômetros para os acessos. É o que está mostrando esse slide que não dá para ver. Adiante, o outro. Então, nessa solução, nós fazemos muito mais com menos e fazemos melhor, porque nós fazemos um quadrilátero de conectividade sul, com a ponte, com a segunda ponte e a ponte da Amizade, pegando a General Meira e emendando com a Paraná. Ali precisa um viaduto, Vitorazzi, no futuro, e ligando o Porto Meira com o Itaipu, e do lado da JK também ligando até Itaipu, fazendo uma via estruturante com a ponte da Amizade, fazendo um quadrilátero de conectividade sul, e lá em cima, com a terceira ponte, um quadrilátero de conectividade norte, mas prevendo espaço para o futuro trem. Cumprindo o tratado de 1992, que jogaram, pelo jeito, na lata de lixo. Né? Adiante. Aí está o acesso, inclusive, no caso paraguaio, está bem do lado do bairro Dom Bosco, que estão duplicando, que é a Avenida Peru. Quem é aqui do Paraguai? Quem é do Paraguai, levanta a mão aqui. 2, 3, 4, 5. Vocês sabem onde é que é a Avenida Peru, onde estão duplicando? Fica do lado. Você dobrando à direita, entra em Hernandárias. E dobrando à esquerda, ali você vai para Dom Bosco. Essa solução aqui, ela atende aproximadamente 420 mil pessoas. Essa ponte no sul atende uns 80, 100, 110 mil pessoas. E os donos das terras, aqui para baixo, indo em direção à Cedral, que eles estão sendo abençoados, né? Mas nós queremos um Mercosul que não seja só para caminhões e mercadorias. Nós queremos um Mercosul também que integre o meio ambiente, que integre culturalmente. O Paraguai tem uma grande contribuição para nos dar, que ainda preserva a sua cultura primitiva, sua cultura original. Nós podemos oferecer um diferencial competitivo no mercado internacional de turismo. Nós já nos americanizamos muito. O Alex aqui, não temos nada contra os americanos, viu, Alex? Mas, ao contrário, sejam bem-vindos, né? Mas eu acho que cada povo tem a sua peculiaridade que deve ser preservada. Os guaranis estão aqui para isso, né? Para mostrar a sua força de resistência cultural. Então, nós queremos um Mercosul cultural, e 30% do território do Parque Brasileiro, Argentino e Paraguai, nós queremos destinar para os povos originários. Nós nunca vamos conseguir pagar a dívida que temos com vocês. Mas nós podemos fazer um gesto que o mundo saiba que aqui está nascendo uma nova civilização, onde reine a paz e a fraternidade entre as nações, entre os povos. E 30% dos guias, 30% dos guarda-parques, vocês vão poder fazer parte desse trabalho. Na seleção de sementes, na recuperação de áreas degradadas. E o mundo inteiro, preocupado com a aceleração do aquecimento global, virá ver aqui essa experiência de povos que preservam, que estão constituindo área de reserva para refrigerar a terra, para produzir água. Porque a água, vocês sabem,
qual é a fábrica da água onde ela está. Adiante. Obrigado. Aí está a ponte, né? É uma nova cara para o Paraguai, uma nova cara para a Tríplice Fronteira, o mundo inteiro vendo uma ponte entrando num parque nacional. E do lado brasileiro, espaços para grandes manifestações cívicas, culturais, grandes festivais, grandes feiras internacionais. Entra 130 mil pessoas aqui. É 10 vezes o que entra no Parque Nacional, hoje, das Cataratas Brasileiras. Então nós temos aqui, senhora presidenta, estamos multiplicando por 10 a capacidade de acolhimento dos turistas. Estamos maximizando, otimizando os recursos de maneira conjunta, como orienta o FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural, que não deveria ser 100 milhões de dólares, deveria ser $1 bilhão por ano. Né? Adiante, pode passar adiante, por favor. Aí está o novo Parque Nacional Paraguaio, Parque Urbano do lado argentino, Parque Urbano do lado brasileiro. São 3 grandes hotéis 5 estrelas de 700 apartamentos. Cada apartamento no hotel 5 estrelas gera um emprego. São 2.100 empregos, só esses 3 hotéis. No lado paraguaio seria uma mini Las Vegas. Então, o total são 6.000 empregos para quem não acredita. Adiante. Aí está o teleférico como um elemento atrativo turístico. A conectividade como um elemento de atratividade. Adiante. Aí o teleférico, um elemento atrativo a mais, como Camboriú, como Pão de Açúcar, na Itália, vários lugares, em Bariloche, né? Adiante. Esse seria o anel. Na parte azul, lá em cima, gente, sabe o que é aqueles pontinhos azuis? Nós chamamos de eixo litoral Itaipu. Interligando as praias agora, que quem não conhece, vai dar uma olhada no que está se fazendo em Hernandárias. É muito pouco ainda o que está fazendo Horácio Cartes, desculpa, Canesse, e com todo o respeito, eu tenho cidadania no Paraguai, minha esposa é paraguaia, eu amo o Paraguai como ela ama o meu país, mas nós queremos que ali, la Rambla, que seja como encarnação, como hicieron muy bien los gobiernos anteriores, queremos que acá também se haga, para termos turismo de vacaciones, turismo de playa, turismo de náutica, para que o turista fique aqui não 3 dias, 1 dia e meio, que fique 10 dias, 15 dias, 20 dias, turismo de famílias, é isso que nós queremos, com qualidade de encarnação. Quem não foi ainda a encarnação, vai ver, virou a nova Camboriú de Paraguai, a nova Guanabara do Paraguai, é uma coisa impressionante o que eles recebem todo o fim de semana. Adiante. Perdão, e o anel logístico, eu estava falando, ela pode ser um instrumento de segurança pública internacional, né, na medida que as forças de segurança dos 3 países rapidamente possam chegar em qualquer lugar da região, as agências de viagem, a defesa civil, no caso de calamidade, pode evacuar rapidamente para os 3 aeroportos. Muito obrigado. Adiante. Aí, mais adiante, pode ir adiante. Aí, o Porto Franco, Porto Meira e Porto Iguaçu, hoje, nem 5% das pessoas que vão às cataratas entram em Porto Iguaçu. Nessa solução, com o teleférico, os 1.300.000, 1.500.000 que entram nas cataratas, e muito mais, vão estar aí, porque nós queremos trazer aqui Shakira, Roberto Carlos, Paul McCartney, né? Fazer grandes eventos, trazer os cantores líricos, e trazer gente até de São Paulo para assistir esses mega eventos que nós vamos fazer aqui, né? E vamos ganhar dinheiro se divertindo, gente. O que vocês querem melhor que isso? É uma benção, o turismo tem essa virtude, né? Aí, adiante. Perdão, lá em cima, inclusive, tem o Parque Piquiri, Parque Itacurupucu, Museu da Terra Guarani, o Parque Tatujupi, em Hernandárias. Do lado brasileiro aqui também tem, que não foi colocado, temos que aprimorar o próximo slide, e que eles também têm turismo além da praia, que eles estão estruturando lá. Adiante. E essa aí é a ponte que, em menos de 24 horas, deu mais de 230 compartilhamentos, que é uma ponte com Hernandária, tendo como paisagem de fundo a Unila e a Itaipu, que são as grandes obras de aproximação dos povos dos últimos tempos. A Ande ali, bem pertinho. Né? Então, aí aquele vermelhinho que vocês estão vendo lá é o trem. Né? Então, é o trem bioceânico. Para quem crê, né? Porque visão é para quem tem fé. Né? E a fé é a convicção daquilo que não se vê. E a certeza daquilo que se espera. Né? Adiante.
eu propus, e já teve um grupo de empresários que já se dispôs a construir essa placa dos dois lados, na supercarretera e na Tancredo. É o futuro trem aqui, o futuro trem bioceânico, a terceira ponte Brasil-Paraguai, Foz do Iguaçu, Hernandárias. Adiante. E terminando, o entorno do anel seria, além de um circuito, de um círculo de biodiversidade, interligando a biodiversidade do Parque Nacional com a biodiversidade da beira do lago, também teria um cinturão verde para produção hortigranjeira, para agroecologia. E aquela parte verde, aqui é Hamburgo. Hamburgo é uma cidade verde. Nós queremos um modelo de cidade verde, como está acontecendo na Europa, refrigerando as cidades estão cada vez mais como ilhas de calor. E nós precisamos refrigerar as cidades, né? Cidade verde, adiante. Então, é esses 4 slides que eu quero que vocês guardem na memória, né? E acessem no Facebook o projeto Iguaçu Águas Grandes, que ainda não tem em espanhol no Facebook, e compartilhem e interajam. A audiência pública tem que continuar, não é só para hoje. Muitos que não podem vir, porque estão no trabalho, podem participar dessa discussão, e nós vamos, a proposta que surgiu, tanto da presidente Dilma, da presidente... Estou profetizando, quem sabe, né? A presidenta Mirta Palacios, e do Canesse, e do próprio presidente da delegação paraguaia, da República do Paraguai para o Parlamento do Mercosul, é o senhor Gonçalves Núñez, é que no dia 26 de abril, o Parlasul vai fazer 26 anos. E eles decidiram fazer uma resolução histórica, incluindo a Tríplice Fronteira e a equação urbana do projeto Iguaçu Águas Grandes como um projeto fundante para garantir o corredor ferroviário bioceânico. Agora pode passar o vídeo, para encerrar, o videozinho. Iguaçu, indo em direção ao Paraguai. Esse é o Parque Brasileiro, de 200 hectares, entre as duas pontes, entre a Ponte da Solidariedade e a Ponte da Fraternidade. Essa parte azul que vocês viram aí é a área imobiliária, que daria sustentação econômica. É um espaço aberto, não uma redoma de vidro como é as cataratas, como fez a própria Cataratas S.A. Esse parque é totalmente livre, espaço desportivo, de lazer, com museus e galerias, novas e melhores praças, mirantes e trilhas totalmente abertas ao público, a ponte como paisagem de fundo, colocando Foz do Iguaçu e a região no circuito de grandes eventos do continente. A parte azul, como eu falei, é a parte imobiliária, com moradias para dar vida, dia e noite, tem que ter vitalidade aí dentro. Não pode ser uma redoma de vidro. Áreas programadas tanto para o setor comercial como para o setor de lazer, conjugando comércio e meio ambiente. Então, aí os portos, o antigo Porto Meira, que fazia a travessia, a vocação turística do lugar, não, porque senão nós vamos ficar cercados por um caos, então estamos ordenando o território. O bairro vai ter acesso pela Zona Sul, chegando até a Beira-Rio. O DENIT não tem equacionado a população se servindo do acesso, cria uma obstrução, uma segregação urbana está se construindo para uma atração turística, um circuito regional integrado, sustentável, que inclua o Paraguai, usando a borda dos nossos rios como um novo cartão postal. A Beira-Rio passaria aí por baixo da ponte da Fraternidade.
o governo projetou uma ponte, nós estamos propondo toda uma urbanização, integrando os sistemas de todo o sistema socioeconômico, né, turístico, cultural, promovendo o pleno aproveitamento da área, com circuitos náuticos, fluviais, promovendo a segurança regional através da integração. Aí está o Parque Nacional de Mondaí e Bertone. A segurança regional e a integração dos povos. Queremos unir, sim, mas para preservar a vida também. Muito obrigado. Somente, desculpa se me estendi, mas era super importante. Passar a palavra ao representante desta Casa de Leis, vereador Dildo Vitorassi. Cumprimentar a senadora Mirta, em nome da companheira, quero cumprimentar todas as demais autoridades aqui do Mercosul, o amigo de longas datas, Nilson Rafaim, dizer que nós estamos vivendo hoje um país com algumas turbulências, e possivelmente não foi dado mais ênfase a esse grande evento que estamos fazendo aqui, até por conta disso. O pessoal ligado ao governo praticamente estão se preparando contra um golpe institucional, mas, no entanto, um golpe. E nós estamos lutando para esta questão. Agradecer e dizer, quando vi a explanação de vocês, os dividendos que possa trazer para ambos os países do Mercosul. Eu fui deputado federal em 2005, 2008, e quando vimos aqui a explanação do companheiro Nilson, ela é bastante restrita à questão da metrópole, mas a metrópole ela tem que estar dentro de um contexto daquilo que nós queremos construir no Mercosul. A visão estratégica de um continente é que nós devemos discutir. 2005, pelo menos o Brasil, e acredito que a Argentina, Uruguai, Paraguai, segue na mesma direção. Nós tínhamos uma banca de comércio com os Estados Unidos, que de tudo que produzíamos, cerca de 27% era comercializado com eles. Esta banca de negócio caiu em torno de 12%. Mas, no entanto, naquela mesma época, onde nós tínhamos um comércio com a China em torno de 3%, esse percentual subiu para 18%. E nós devemos, sim, como disse o Nilson, como disse a companheira que me antecedeu, pensar numa saída para o continente. Um continente que ele não continue se constituindo, não é, como países que são capazes de fornecer commodities, matéria-prima, para serem industrializados nos países desenvolvidos, aonde que eles praticamente ganham a maior parte em cima daquilo que nós mesmos produzimos. Os tratados como o de Itaipu Binacional têm que estar dentro disso. E nasce uma luz no fundo do túnel, aqui na nossa região. Se nós formos olharmos 2021, 2022, quando acaba o Tratado de Itaipu Binacional e a obrigatoriedade do nosso país vizinho ter que vender por preço de banana energia elétrica para o Brasil, nós já estamos prevendo que o país vizinho, Paraguai, será o país timoneiro da nossa região, porque ele deverá se industrializar. E aí nós não temos nenhuma restrição, porque o oeste brasileiro, em especial o oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Paraná, o Mato Grosso, há muito tempo está sendo preterido em vista dos grandes centros urbanos, em especial a área litorânea do Oceano Atlântico. Aí o Nilson e os companheiros foram fartos em dizer da necessidade de investimento em logística que trace
essa nova rota do desenvolvimento econômico dos países latino-americanos. Nós vimos agora, por exemplo, a construção da Transoceania, que liga o Porto de Santos, passando por Mato Grosso, mais por cima no Paraguai, chegando ao Chile. Nós entendemos que rota como essa tem que ligar o Porto de Paranaguá, passando aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que queira ou não, os brasileiros, é a maior cidade em termos populacional de fronteira no país, e trazer um alento também para os estados do Sul. Nesse aspecto, nós achamos que é importante discutir o continente como um todo, não é? Principalmente o processo de industrialização, e que nós amanhã não ficamos mandando a nossa soja, o nosso trigo, o nosso milho, para se transformar em ração animal nos países da Europa, quando nós deveríamos utilizar esse mecanismo e mandar a carne, mandar o produto acabado e uma série de coisas industrializados para os países, porque sobrevivem praticamente a exemplo da Alemanha, que não é capaz de construir um caroço de café, não é? Todo ele é produzido no Paraguai, na Colômbia, é produzido no Brasil, e o país que mais ganha com o café, né, no planeta é a Alemanha, porque eles agregam valor e fazem uma série de coisas nesse sentido. É a saída, no meu modo de entender, para o continente latino-americano. Que bom contar com senadores e parlamentares do Uruguai com a expressão, não é, de vocês, de alguém como o Ricardo, que já tem livro escrito, da Mirta, do companheiro do Uruguai, que eu não tenho grandes notícias, mas uma coisa que nos deixa muito marcado aqui é a questão do Mujica, sobre a sua visão estratégica e o que ele pensa, não é, de uma nação, de um continente mais humanizado. Nesse sentido, nós nos sentimos bastante representados, e dizer que eu quero me somar, me colocar à disposição, junto com os parlamentares de Foz do Iguaçu, junto com os parlamentares do Brasil, e fazer estas pequenas arrumações, como o Nilson propôs, mas que é de muita valia para nós aqui na Tríplice Fronteira. Mas se somar para ter mesmo um continente mais livre, mais soberano, mais democrático, e um continente que seja incapaz de ser dono das suas próprias riquezas, e isso eu acho que nós, não é, aqui do Parlamento Mercosul, temos a obrigação de fazer para toda a humanidade, em especial para o povo latino. Muito obrigado, amigo. Volta a palavra à senadora nacional do Paraguai, Mirta Palacios. Las palabras acá del vereador Dilton, sobre todo las ponencias acá del proyecto del arquitecto Nilsson, que de ser de aquí a poco una realidad sería algo muy importante para la región. Uno de los motivos que nos trae aquí como parlamentarios para poder escuchar sobre todo las propuestas, los proyectos, es el saber de que desde el interior de la comisión podamos darle el seguimiento que debe de tener este proyecto para una integración de los pueblos y sobre todo escuchar un poquitito a algunas personas si tienen alguna pregunta, alguna duda, como para ir evacuando esto, para poder evacuar las dudas y bueno, y por sobre todas las cosas decirles que tanto el corredor como el puente y el parque son tres proyectos que realmente el Mercosur necesita. Y creo que desde donde nos toque estar a los miembros de esta comisión vamos a estar analizando, tratándolo y sobre todo, como lo dije anteriormente, poder declararlo de interés regional. Muchas gracias. Se me permita, Mirta, devemos também falar sobre a questão do transporte fluvial. A bacia Paraná-Tietê, que nasce lá em cima em Goiás, São Paulo, passa por Foz do Iguaçu até no sul da Argentina,
são uma extensão de 5.700 quilômetros de transporte perfeitamente viável, que é a navegação fluvial. O Mercosul tem que abraçar isso e verificar a banca que temos de mercadorias e locomoção, um transporte mais barato e menos poluente, e usar a hidrovia, né, da bacia do Paraná, Tietê, e em especial aqui na Argentina. Quando o governador do estado do Paraná era Requião, que fez a restrição sobre o transgênico do Paraguai sobre descobrir a sua ultra-rota, que não precisasse mais do transporte rodoviário, e colocaram a sua mercadoria ao Rio Paraná, logo aqui atrás, a cerca de 1 quilômetro, e hoje manda até o sul da Argentina e vem até ao Esquadro para ir para a Europa. Nós precisamos fazer com que esta navegação fluvial se constitui uma realidade. Se dá para fazer a eclusa na Itaipu Nacional, bem, se não dá, vamos fazer um transbordo aqui. Mas nós precisamos da exploração desse meio de transporte, porque pode baratear muito os nossos produtos diante do mercado internacional. Ok. Abertura dos questionamentos neste momento, e eu vou pedir apenas que as perguntas sejam bem sucintas, até porque nós temos um horário a cumprir. Nós estamos às 16h30 e o encerramento desta sessão aí programado aí para as 5h da tarde. Se identifique e faça a sua pergunta. Buenas tardes. Como misionero, como argentino, puedo decir que soy mercosureño, porque quien nació en la provincia de Misiones, como dice el gaúcho, no tenemos marca y sin nada. Más yo quiero decir a ustedes que a mí me gustaría que en el relatorio de todas estas unidades temáticas y lo que pasó en Hernandarias, en Iguazú, también entre. Y me gustaría, sí, a mí, en este sueño, porque todo es cultura. Yo en el año 29 de diciembre del 2013, en San Ignacio, Iguazú, Misiones, Paraguay, madre de todos los pueblos jesíticos guaraníes, recibida de la Fundación de los Jesitos del Paraguay y del Padre Luna, esta bandera de la nación misionera, esta bandera que une a todos los pueblos jesuíticos guaraníes. Y a mí me gustaría, porque no es una nación misionera que viene a competir con otra nación de Estado, simplemente para decir que tantos nosotros, y aquí está Fuego Iguazú, que también en su origen tuvo la yerba mate, que también es un producto jesuítico. Y ahí donde están los amigos, donde están los hermanos dueños de la tierra. A mí me gustaría que en ese relatorio, con la comisión de frente de ellos, y por aquí también, por el proyecto Iguazú, y el amigo concejal y vereador, hagamos una visita al Palacio de López, Asunción, porque esta bandera, que bien fue presentada en San Ignacio Iguazú, la cual fuimos 3 que tuvimos la honra de recibirlo, yo hace muy poco tiempo, en Panambí, provincia de Misiones, frente a Río Grande do Sul, presenté esta bandera con los amigos de la gobernación de Itapúa, el intendente, con más 10 concejales y también una comitiva de intendentes, toda la prensa, con el gobierno de la provincia de Misiones, izamos esta bandera, la cual aquella batalla de Embororé, donde los paulistas, toda esa inmigración que entraron por ahí queriendo ocupar nuestras tierras, acá estuvieron los jesuitas, que fue la única batalla gloriosa y ganada en aquella época. Pero a mí me gustaría que también, como esto viene de San Ignacio Iguazú, madre de todos los pueblos jesuíticos guaraníes y sede también de la primera asamblea de los 30 pueblos. Cuando hablo de los 30 pueblos, hablo de Misiones, de Itapúa, Paraguay, de Misiones, Argentina y de Río Grande do Sul, para que llevemos al Palacio de López, para que hagamos una presentación oficial a esta bandera. Y a mí me gustaría, por cuestión de ética y protocolo, esto también, ustedes como parlamentarios lo hagan por la vía del Padre Luna y la Fundación de los Jesuitas del Paraguay, que con mucha honra
ha traído el Papa Francisco, que no es argentino, que es latinoamericano, que es de todos, y ahí está un gran amigo, Coque Ruiz Pérez, un artista plástico de San Ignacio Iguazú, que hizo el altar de maíz, un ejemplo también que la madre tierra de la producción está ahí. No precisamos de vitamina ni de Vitosan, todo está en la tierra vermelha, como dice el COS. Pero también yo quiero aprovechar en todo este sentido, agregar. Me gustaría que el Parlamento, a partir del proyecto Iguazú y aquí en la Cámara de Vereadores, decirle, no es cuestión de pasar mi currículum vitae. En el año 1992, yo recibí un título de ciudadano. Me adoptaron en Rio Grande do Sul por decreto de un poder legislativo. Y hoy, cumpliendo 26 años de Mercosur en la parte educativa, cultural, de gestión también, de integración con los gobiernos municipales y estaduales, como dicen los gaúchos de Rio Grande do Sul. Más un loco en la mía locura, que tenta trabajar en ese vínculo afectivo del amor y la cultura, así como Nilsson se casó con una paraguaya, es el espíritu, es el amor y el romanticismo de aquel Paraguay campeón del mundo con su música en la guarania. Más, decirle también que en toda mi locura de gestión de eventos, yo tengo un encuentro de escritores del Mercosur, un congreso internacional de educación intercultural y literatura contemporánea y también un encuentro de productores culturales del Mercosur que realizo hace 3 años permanente en Parque Nacional Iguazú, Catarata, lado argentino. Declarado y con la adhesión del Parque Nacional Iguazú, declarado de interés nacional por la Cámara de Diputados de la Argentina, donde ahí está una gran amiga, una parlamentar de Mercosur, que es Julia Argentina Peré, que bien puede pasar mis datos y currículo vital de datos, y decirle a ustedes que del 20 al 22 de mayo estaremos haciendo el 12º encuentro de escritores de educación y producción cultural en Hernandarias, Paraguay, con el apoyo de la Intendencia, la Junta Municipal, y a veces yo le digo, hablamos de Itaipú, se conoce más por Foz que por Hernandarias. Toda esa cosa de asimetría tenemos que revertir nosotros. Ahí donde entra la jugada de cada uno de nosotros, porque Mercosur no es simplemente allá arriba. Las cúpulas, y a veces digo yo las peceras de vidrio donde los pescados, no decir buitres, tampoco no decir toda esa, y no querer hablar mal de nadie, el pueblo, la gente, la sociedad participativa, la que debe estar en una acción cooperativa haciendo todo este trabajo integrado de espíritu, de alma, de corazón. Y sí, me gustaría a mí también en ese relatorio, querida Marilene, além de la presentación de la bandera, esa idea de llevar al Palacio de López, Asunción, Madre de Ciudades, como aquella música que dice, Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, tu belleza sin igual. Puede estar esta bandera históricamente encabezada por los hermanos, y me gustaría que también el encuentro de escritores del Mercosur, el Congreso Internacional de Educación Intercultural y Literatura Contemporánea y también el encuentro de productores sea declarado de interés por el Parlamento del Mercosur, la cual dejo en manos de ustedes. Aquí está Mapé Carneiro, el esposo que trabajó en Itaipú, que son de la Academia de Letras aquí de Foz do Iguazú, que forman parte de este equipo, de este proyecto. Con la bendición, y de siempre digo yo, agradecer a la Divina Providencia. Muy obrigado, muchas gracias. Continuamos com a palavra livre, identifique-se, eu peço apenas que sejamos sucintos. Muy buenas tardes, René Ayoroa, trabajando en Paraguay, ayudando al proyecto Aguas Grandes hace muchos años. Quiero nada más acá en esta audiencia pública expresar una preocupación de todo lo que el arquitecto Nilsson Rafaín compartió y lo que muchas veces en esta misma sala se habló. Se ha tomado, y aprovechando la presencia de los parlamentarios del Mercosur, se ha tomado muchas veces con mucha ligereza a mi criterio. Soy ingeniero y he trabajado en toda la parte de medio ambiente. Se ha tomado con mucha ligereza la parte de impacto ambiental cuando se trata de determinar el sitio de las obras de infraestructura en esta región.
Yo creo que el arquitecto Rafaín ha sido uno de los pocos que ha propuesto una obra integrada, o sea, algo totalmente integrado, algo que incluya, pensando toda la parte, en la parte integral, no simplemente la parte puntual. Sé que se ha vendido la idea de que un puente, un segundo puente, iba a solucionar el destino de un pueblo que es la ciudad de Presidente Franco, pero en realidad no se ha hecho un estudio serio de impacto ambiental. Entonces, simplemente quiero expresar mi preocupación y elevar para que nuestros parlamentarios del Mercosur puedan hacer las gestiones o las debidas situaciones para que se pueda plantear un real estudio de impacto ambiental, que creo yo sencillamente corroboraría todos los estudios que el arquitecto Rafaín ha realizado y hemos hecho durante este tiempo, de que necesitamos medir el impacto visual, necesitamos medir el impacto ambiental, y creo que no se lo ha hecho con la debida, digamos, profundidad. Entonces, simplemente establecer eso de que se escuche esa voz de la opinión pública de que necesitamos realmente tomar en cuenta el medio ambiente, porque eso no se puede recuperar, es algo irrecuperable y es algo que pertenece a todos los países y tenemos que trabajar en conjunto. Muchísimas gracias. Continuamos com a palavra livre. Mais alguém? Ok, voltamos então com a senadora. Senhora senadora, eu vou desprender meu celular, que creio que é o meu. Muchas gracias. Una cosa que yo quería no perder la oportunidad, señora senadora, de primero agradecer una vez más la buena voluntad de tan importantes autoridades en el ámbito del Parlamento del Mercosur, pero también agradecer de ustedes que dejaron sus trabajos, su familia, para venir a participar. De nuevo, disculpen que estou falando em espanhol. El hábito. Bueno, e nós propomos, a exemplo do que fizemos em outras cidades, senhora senadora, que aqueles que estiverem dispostos a se inserir nesse grupo impulsor do projeto, que já se configurou em Hernandárias, em outros lugares, que estão pessoas que estão aderindo, que é um grupo impulsor e mobilizador do projeto Iguaçu Águas Grandes, como um projeto fundante de um marco regulatório que defina-se quais são os demais projetos estratégicos e estruturantes, entre eles o projeto Beira Foz, do lado brasileiro, e outros. O caso de Porto Iguaçu, com Filipa, o prefeito, nós estivemos falando, ele também quer fazer um acesso direto do sul de Porto Iguaçu, trazendo diretamente para o interior do povo. E a gente já conseguiu equacionar isso com o ANEEL, né? Então, outros projetos que sejam importantes para a reconversão do modelo atual. E não há nenhum modelo de desenvolvimento que se sustenta no tempo sem a participação da comunidade. Eu acho que quem deve garantir a participação da comunidade é o próprio governo. Muitas vezes a gente encontra desculpas de que o povo não participa, né? Mas a gente acaba sempre, garanto que o Vitorassi aqui vai concordar comigo, a maioria das vezes acontece que o governo finge que dá participação e o povo finge que participa. E na realidade, eu acho que a comunidade, esse é um projeto que não é um projeto do NIUS, tem que ser um projeto da comunidade. Por isso, a proposta de se fazer um grupo que impulse, de fato, esse projeto, que já tem o caso de Franco e de Hernandárias, e Mingaguaçu já incorporam o grupo impulsor, né, para dar institucionalidade política e jurídica para o encaminhamento junto ao Mercosul. Senadora, se me permite,
é bem pragmático. O que o companheiro Nilson Rafaim propõe, as autoridades brasileiras atropelaram o processo aqui desta questão da logística da segunda ponte com os interesses da metrópole. Ao persistir em construir a ponte aonde eles se propuseram, eles automaticamente inviabilizam parte do turismo. Para o Paraguai, 700 metros acima, 700 metros abaixo, não mudaria tanto a história. E que nós pudéssemos contar com este apoio de vocês, que na hora da construção e que na hora do firmamento dos tratados, que levasse em conta esta petição, não é? Que além dali, os 700 metros acima, que é o paliativo que ele está propondo, tem a parte norte com Anandárias. Mas se vocês preferirem que seja no Franco, que não seja exatamente em cima dos marcos das três fronteiras, porque ele cria uma série de embaraços para a questão do turismo, que pudesse se associar junto a esta ideia, e que eu acho interessante, porque as coisas têm que estar separadas. Uma não pode sepultar o interesse da outra. E o turismo é muito importante para essa região, tanto para o Paraguai, como para a Argentina, como para o Brasil. Seria isso. Se pudesse contar com o apoio dos senadores, dos parlamentares. Bueno, para ir encerrando la audiencia, primero respondiendo a lo anterior, el tema de transporte vamos a tomar a colación en la comisión. Vamos a tomar el tema de transporte con el parlamentario Canese. Vamos a llevar a la comisión el tema de transporte que propuso acá el vereador amigo Dilton, que es un tema muy importante que realmente afecta al Mercosur. Para nosotros el tema de transporte es un tema muy importante porque lógicamente es un elemento de viabilizar todo lo que sea la parte comercial y regional de nuestros países. En relación al proyecto, nosotros nos comprometemos, en la primera reunión estuvieron prácticamente todos los parlamentarios el día de la apertura. Como sabrán, estamos también en Paraguay en época de campaña política y a veces es difícil que estemos todos. En Brasil están pasando por una situación política que es de conocimiento de todos, lo mismo en la Argentina. Y bueno, pero nosotros vamos a ser la voz de este proyecto en la comisión, vamos a darle el tratamiento correspondiente, impulsar por sobre todas las cosas tanto el complejo turístico como el tema del corredor, que creo que el que afectaría a favor de Argentina, Paraguay y Brasil es el que realmente sería importante que sea viabilizado, no quedar excluidos de ese proyecto. Y el tema del puente, bueno, eso sería un tema a tratar porque hay sectores que están a favor, hay sectores que están en contra. Lastimosamente, en algunas audiencias no pudimos contar con algunos intendentes que formaban parte de este proyecto para poder exponer su parecer del por qué están en contra o algún inconveniente que pueda tener. Pero desde ya nosotros vamos a hacer un informe detallado de todo lo tratado en el día de hoy, llevar los informes correspondientes, así como tenemos también el de Franco, también queremos que se nos acerque el de Hernandarias, no, el de Hernandarias tenemos, el de Iguazú, para poder hacer un documento con un contenido en el cual podamos sostenernos y poder darle el apoyo correspondiente. Desde la comisión que
me toca presidir y acompañada con los colegas realmente, queremos de que todo lo que sea integración, sí, para todo lo que sea y que competa en la comisión, lógicamente nosotros estamos abiertos, estamos electos por el pueblo para trabajar por y para el Mercosur. Creo que esto beneficia al Mercosur. Es por eso que, como bien lo dijo el vereador, dijo que hemos dejado compromisos para estar aquí, pero esto también es un compromiso para nosotros, porque la infraestructura y el crecimiento de los pueblos es un compromiso nuestro, porque si hoy no lo podemos disfrutar nosotros, por lo menos nuestros nietos los harán. Celebro la presencia de los compañeros indígenas que nos acompañan hoy. Sabemos bien el sacrificio que hacen para poder estar, valoramos porque ustedes son las raíces de nuestros pueblos. Y a todos los presentes por este espacio que nos dieron hoy, y también, por sobre todas las cosas, informarles que hay un grupo impulsor que ya se habría iniciado en Hernandarias la semana pasada, donde ya hay un grupo donde van a trabajar exclusivamente sobre este proyecto, una comisión, como nosotros le llamamos en el Parlamento, una comisión pro tempore, para poder ir tratando esto, y nos gustaría aquellos que estén interesados aquí poder a la salida dejar sus datos, y para formar un equipo de trabajo también aquí en Foz de Iguazú, para que esto sea una voz de los pueblos, porque realmente de llevarse y concretarse esto sería realmente una gran victoria para toda la región. Desde ya, por mi parte, decirle muchas gracias por el tiempo, agradecer a este espacio, a la casa, a los dueños de la casa, en su persona al vereador Dilton, que hoy nos acompaña, que haga llegar nuestros respetos al prefeito, también a todos los presentes hoy, a los paraguayos, a los hermanos argentinos, a los hermanos brasileros, y decirles que esta lucha es de todos. Esta lucha es de todos porque hay algo que siempre decimos: puente ya, obras ya y infraestructura ya. Muchas gracias.